Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos ao Lar de Jesus. Para darmos continuidade às nossas reflexões, os nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus. Que o Mestre venha nos assistir, nos amparar com a sua luz, com o seu amor sobre todos nós, para que nós possamos compreender os seus ensinamentos e, mais do que compreender, que nós tenhamos sempre a coragem de colocá-los em prática para o nosso próprio bem. Dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje nós vamos refletir sobre a lição 102, que fala sobre o cristão e o mundo. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então ele diz assim: primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. São palavras de Jesus ditas em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Mas é importante nós lermos um pouco mais a respeito desta palavra, deste versículo de Jesus. Então, nós vamos ver nos versículos 26 a 29. A semente que cresce. Dizia também: no reino de Deus sucede o que sucede depois que um homem lançou a semente à terra. Ele de noite dorme e de dia vigia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo, grado na espiga. E quando o fruto o permite, ele vem e faz a colheita, pois é o tempo da ceifa. Então, nós vamos encontrar em Marcos, esta passagem a respeito da semente que cresce. Jesus faz uma comparação da semente que cresce com o reino de Deus. E Emmanuel nos vem fazer uma reflexão bastante interessante para o nosso melhor entendimento. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente à natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a construir o objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, segue-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conservam-se ainda hoje da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. Esquecem-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores, nas aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade
em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito, de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Emmanuel faz uma comparação com as palavras de Jesus, pois Jesus era um ser que usava a própria natureza, usava o meio pastoril e agrícola para fazer as suas comparações com o reino de Deus, que os homens pudessem compreender. Eram alegorias que ele usava, metáforas. Então, nesta metáfora, ele vem nos dizer que primeiro a semente tem que germinar. A semente foi plantada num determinado momento, que são as palavras de Jesus. Ela vem germinar, dá a erva, né? A erva cresce, vem a espiga, depois vem os grãos, formam-se os grãos na espiga, e por último os grãos são maduros, onde estão prontos para a colheita. Então o cristão também é assim. Aquele que quer seguir os ensinamentos de Jesus, primeiro é plantado esses ensinamentos no seu coração e ele vai cultivando esta semente até que ela possa dar bons frutos. E o mundo cobra de pronto já uma perfeição. Ou então faz aquela comparação. Imagina, o cara fez isso, fez aquilo, agora só porque se batizou, só porque é cristão, só porque é isso, acha que está salvo, já virou santo? Não, ninguém vira santo de uma hora para outra, ninguém se torna santo porque leu as palavras do Evangelho. Nem aquele que conhece as palavras do Evangelho se torna santo. Por mais que ele conheça, ele não é um santo. Ele é um ser humano que ainda tem dentro de si as suas imperfeições, as suas mazelas. Mas aquela criatura está disposta a se melhorar. Então ele vai cometendo os seus erros, que é normal, e vai procurando corrigir esses erros, vai procurando se melhorar, não errar mais. E aqui cabe o ensinamento de Santo Agostinho para todo aquele que quer realmente seguir os ensinamentos de Jesus. Fazer uma reflexão todas as noites, quando dormirmos, quando colocarmos o nosso travesseiro sobre a nossa cabeça sobre travesseiros, pensar o que eu poderia fazer hoje, o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para corrigir o que eu fiz de errado. E assim, de erros e acertos, ele chega à perfeição. Ele chega à prática espontânea dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Vibremos. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e justiça. Vibremos por todos aqueles que sofrem a dores da alma e do corpo. Por esta casa que nos acolhe e por todas as
as assistências aqui realizadas. Vibremos por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar, pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda pelas portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nós nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que possamos receber neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos agradecer ao Pai por toda a bondade, por todo o amparo, por todo o socorro que nós recebemos neste momento. Vamos agradecer o dom da vida, a bênção do trabalho, o pão nosso de cada dia. E vamos agradecer, principalmente, por estarmos vencendo todas as dificuldades. Vamos agradecer ao Pai por esta casa que nos acolhe. Vamos agradecer por toda esta equipe de amigos espirituais que caminham conosco. Graças a Deus.